Bom dia, queridos irmãos e irmãs que estão aqui conosco para nossa reflexão, nesse encontro nosso de quarta-feira. Queremos cumprimentar os irmãos que estão também entrando agora, que estão assistindo a gente, que vão assistir depois. Hoje nós vamos fazer uma reflexão no nosso grupo sobre a palavra prosperidade. O primeiro conceito que a gente tem quando ouve falar em prosperidade, a gente pensa em bens, a gente pensa em riqueza, a gente pensa em fartura, a gente pensa em abundância, a gente pensa em muitas coisas, e eu gostaria de compartilhar um pouquinho o que é a prosperidade. Nós vamos fazer aqui um conceito rápido e depois a gente vai discutir aqui. Caiu a internet, nós agora estamos voltando e nós estávamos falando que falaríamos e vamos falar sobre a prosperidade, né? Então, o que é prosperidade? Então, o conceito que nós temos, a gente pode até lê-lo, diz: é o estado ou qualidade do que é próspero, bem-sucedido, feliz, afortunado. Aí vem a segunda pergunta: o que é uma pessoa próspera ou próspero? Próspero é o que prospera, se desenvolve, progride. Tá vendo? Não tem nada daquilo que a gente imagina do que é a prosperidade na forma como a gente imagina, porque nós temos a prosperidade nessa condição que nós vivemos nesse mundo. A prosperidade pode ser material, ela pode ser física, ela pode ser espiritual, ela pode ser prosperidade no desenvolvimento, no crescimento. Tudo isso aí é prosperidade. Não é nada fora desse propósito. Mas o Salmo 118, que eu gostaria de refletir sobre ele, o Salmo 118 fala da alegria do justo pelo Salvador. E esse Salmo 118, ele fala exatamente a respeito de Jesus Cristo, a pedra angular, o Salvador que veio. E o que é interessante, eu vou pegar apenas o versículo 25 desse Salmo, para a gente conversar a respeito de dois pontos que o homem deseja e almeja na sua vida. Salmo 118, 25 diz assim: ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, concede-nos prosperidade. Aqui ele está falando do justo com o Salvador. E o que as pessoas buscando no Salvador querem? Basicamente duas coisas: a salvação e a prosperidade. Salvação e prosperidade é exatamente a essência do que ele está falando dentro desse salmo. Então nós queremos a salvação, queremos prosperar, queremos prosperidade, e você vê que existe até a teologia da prosperidade. Teologia da prosperidade. Então, essa palavra próspero, que é ter sucesso, desenvolver, crescer, se tornar uma pessoa completa, plena, para expressar algo maior do que simplesmente ter para si. E a palavra próspero vem de pró, que é a favor, e esper, que é de esperança. Então a prosperidade, ela tem um sentido de um favor, de um contexto de esperança. Senhor, dá-nos a salvação e dá-nos a prosperidade. É isso que o salmista pede, e é isso que todos nós queremos. Então nós sabemos que usamos essa palavra em outras situações da vida. Por exemplo, quem já não ouviu falar próspero ano novo? Ele não está falando de uma pessoa, ele está falando para que a pessoa tenha um ano próspero. Então, esse próspero é algo que é desenvolvido, é algo que é progredido, propício. O sentido é esse, é de propício. Prosperidade é a capacidade de transformar uma realidade a partir do que nós já temos. Esse é o primeiro ponto que eu quero que seja guardado. Prosperidade é a gente transformar uma realidade a partir do que nós já temos, quer seja muito, quer seja pouco. Então, nós temos que entender que a prosperidade, ela vem, não é pela quantidade, mas ela é um crescente, que pode gerar quantidade, mas não necessariamente ela está relacionada com a quantidade.
Vejamos. Próspero é uma pessoa que tem alguma coisa, então ele já foi abençoado com alguma coisa. E por ele ter sido abençoado com alguma coisa, ele vai usar isso de tal modo que ele possa fazer com que todos desfrutem dessa mesma bênção que ele tem, daquilo que ele consegue. Agora, vou falar a palavra agora, gerar. Então, a prosperidade não é a mesma coisa que riqueza. A riqueza é uma forma de prosperidade. Um rico pode se tornar mais rico e ele pode se tornar um próspero quanto à riqueza. Veja, o jovem rico procurou Jesus e Jesus disse para ele: você quer ser perfeito, completo? Em outras palavras, você quer ser próspero? Faça assim. E ele foi embora triste, porque ele não queria abrir mão daquilo que ele tinha, que era para si. Então, nós temos esses conceitos que nós precisamos ver de uma maneira assim bem clara, que prosperidade não tem nada a ver com o pensamento de ser rico, mas que um rico pode ser próspero. Uma vez que ele enriquece, se torna mais rico, uma vez que ele dá isso também para que outros partilhem disso, dessa riqueza, ele é uma pessoa rica e próspera. Nós temos muitas pessoas assim na Bíblia que eram ricas e prósperas. E prosperavam cada vez mais, porque eram doadores de bênçãos. O que é interessante, a gente vai perceber também, que a riqueza é a detenção para si daquilo que a gente tem, ou que recebeu como herança, ou que conseguiu. Então, tudo aquilo que a gente faz para ter, para si, para reter, veja a palavra, é deter e reter para si, é uma forma de riqueza, não de prosperidade, porque está voltado exclusivamente para a pessoa. Então, o que é riqueza? Riqueza é a detenção de bens que você já tem, pouco ou muito, não importa, que você adquire, capacidade, vai, busca, e também daquilo que você recebe como uma herança, como uma bênção, como uma graça. Tudo bem. Então a gente vai perceber que na Bíblia existe um homem que tinha uma fazenda, e a fazenda dele produziu muito. E ele poderia usar a semente para guardar para ele, para voltar a plantar, usar da semente para fazer um alimento, por exemplo, se fosse o trigo, fazer o pão, e assim por diante. E ele poderia vender o resto. E ele poderia administrar esse resto. Mas o que esse homem fez? Diz Jesus numa parábola que esse homem falou: eu vou fazer o seguinte, eu vou construir um celeiro maior para mim, destruir os meus celeiros pequenos, como a minha terra produziu muitas bênçãos, e eu vou ficar tudo para mim, vou fazer um celeiro maior. E ele falou: alma, deita, descansa, porque agora você tem alimento para o resto da sua vida. E Jesus falou: hoje vão pedir a sua alma. E o que esse homem dará em troca da sua alma? Foi uma parábola que Jesus contou, mostrando, dando a entender o sentido do que é ser uma pessoa próspera. Então nem sempre tem relação com riqueza, com bens, no sentido de reter. Veja que é interessante. E o que é prosperidade? É a geração de bens a partir do que você tem, para que todos partilhem daquilo que você tem pouco, ou tem muito, ou que você conseguiu, angariou mais. Isso é uma pessoa próspera. Jesus veio trazer vida e diz que vida em abundância. Enquanto o mal vem para matar, roubar e destruir, a fé, a esperança e o amor, Jesus vem para construir exatamente isso e trazer uma vida abundante a partir da fé, com esperança, no sentido de prosperar, crescer, desenvolver, se tornar completo, e também com relação à materialização das coisas. Jesus falou que vai trazer uma vida abundante em todos os sentidos, no sentido físico, no sentido psíquico e também no sentido espiritual. Então nós precisamos entender esse sentido de pessoas que são prósperas. E nós temos assim muitos exemplos de pessoas prósperas. Eu peguei um exemplo que foge a tudo isso que as pessoas imaginam. Gênesis 39:3 vai falar de um homem chamado José. Não vou entrar em detalhes da vida dele, da história dele, mas a gente conhece bem daquele que foi levado para o Egito como escravo
porque os irmãos tinham um problemazinho, desavença com ele, mas ele era um amado do pai. E José era um homem, diz a palavra em Gênesis 39:3, um homem próspero, e foi vendido para um senhor lá no Egito para cuidar da casa dele. E ele cuidava da casa daquele homem, e nada faltava. Onde ele botava a mão, prosperava. E aquele homem delegou toda a casa para ele. Cuida. Menos uma coisa, a mulher dele falou: essa mulher você não toca nela, tudo bem. A mulher apareceu um dia e quis ter de qualquer jeito um contato com ele. E ele largou a capa, largou tudo, porque ele falou: jamais vou infringir um princípio de Deus. Porque ele era um homem justo, próspero. E o que é interessante é que por causa disso ele foi para a cadeia. E agora lá na cadeia, você vê lá em Gênesis 39:23, a sequência desse homem José. Estou colocando esse exemplo entre muitos que nós temos, que fala da prosperidade, estou colocando esse, porque veja, diz que estando na cadeia, até na cadeia diz que tudo que José fazia, Deus o abençoava e prosperava. E a gente imagina prosperar no sentido de ter. Não, ele estava numa cadeia, ele não estava tendo nada. Ele estava se doando, inclusive. Trabalhando, fazendo, ele era um homem próspero, está escrito lá. E aí nós percebemos que ele teve filhos, e aí teve um filho chamado Efraim. E ele falou, tá vendo, Efraim é exatamente o sentido da palavra Efraim, significa serei duplamente frutífero, próspero. Próspero na terra da minha aflição. Ele usa esse termo quando teve o segundo filho, o caçula, Efraim, que está dentro do contexto histórico de Israel. Não vamos entrar em pormenor. Então, eu quero resumir agora, para a gente depois refletir aqui a respeito dessa palavra, nesse ponto. O que é ser uma pessoa próspera? Você pode ser próspera neste mundo, e você pode ser próspera nesse mundo e no porvir. Então você pode ser próspera de uma maneira plena, completa. É o que Jesus veio trazer. Ele falou: não quero que você tenha uma vida só no futuro. Não, quero que você tenha uma vida plena, aqui, agora, plena, completa, cheia, próspera, aqui, agora, em todos os sentidos. Como Abraão, rico na fé também, o pai da fé, rico. Ele não era pobre, era rico. E Deus quer tudo isso, próspero, aqui, agora, e eterno, depois. Voltamos. Desculpe o problema da internet, mas é assim mesmo, né? Então eu estava falando que o que é importante nesse contexto que nós estamos falando, da prosperidade, é o seguinte: o que é ser próspero? Resumindo, nós vamos encontrar alguns pontos na Bíblia que diz o seguinte, em Deuteronômio 28:29 fala assim: o homem sem Deus não prospera nos seus caminhos. Então eu posso fazer um caminho aqui nessa vida e ser uma pessoa próspera, rica, próspera. Mas o que diferencia do próspero que a Bíblia fala? É que tudo que eu prospero, eu vou reter para mim. Então eu vou produzir para mim, querer para mim, reter para mim e deter para mim. Isso é apenas riqueza. É isso que ele vai falar a respeito sempre que ele defronta com alguém que é rico, e ele fala que ele quer transformar essa pessoa num rico próspero, mas ele não quer ser próspero, ele quer a salvação, mas não quer a prosperidade. Mas ele quer a salvação eterna e a prosperidade terrena, temporal. Tem que ter as duas coisas juntas, é um conjunto isso, nós somos um todo. Esse é o primeiro ponto que ele fala. Não adianta você traçar um caminho para alcançar isso, você alcança. E quantos não alcançaram a prosperidade material, mas estão psiquicamente, espiritualmente deprimidos, não estão bem. E por que não estão bem? Porque não entenderam o sentido do que é ser próspero. Segundo ponto, ele pede para a gente não transgredir aquilo que Deus nos dá, nos ensina, nos orienta, as leis, os mandamentos, o contexto de refletir o que ele nos fez para ser, sua imagem e semelhança. Números 14:41, 2 Crônicas 24:20, ele fala a respeito disso. O homem só será próspero e bem-sucedido se buscar a Deus. Então, se ele não buscar a Deus, ele continua próspero nessa vida? Continua. E muitos
que são filhos de Deus, como Jó, olhou a prosperidade do vizinho e falou: por que com ele não? E comigo acontecem essas coisas. Então, o gado dele não morre, o meu morre. Os filhos dele crescem, estão correndo, e os meus estão aí mortos. Então eu não estou entendendo. Então ele foi questionar inclusive Deus, porque ele não entendeu a salvação e a prosperidade, embora ele tivesse uma compreensão clara do que é ser salvo, mas ele não entendeu o complemento, que a salvação é um princípio, que precisa santificação e que precisa a comunhão. Então, nós vamos entender agora um outro ponto, que a gente tem que meditar constantemente nas palavras de Deus, na lei de Deus, em Cristo, que veio trazer o sentido da graça. Por isso que nós concorremos para cada vez mais sermos, a cada dia, progressivamente melhores. E expressarmos esse Deus através da nossa vida, crescendo e se desenvolvendo, acrescentando à nossa vida valores e virtudes de Deus, e não apenas tendo apenas a salvação. Por isso que o salmista pediu: dá-nos a salvação e dá-nos a prosperidade. É preciso crer em Deus e nos profetas, na palavra de Deus que foi proferida, revelada, e não uma palavra interpretada, mas uma palavra discernida. Isso faz uma pessoa ficar próspera. 2 Crônicas 20:20. Por exemplo, você vê, Salomão prosperou. E você vê tantas outras pessoas que prosperaram. Quer vivendo na comunhão com Deus ou não, prosperaram. Agora, aqueles que perseveraram na comunhão com Deus, esses daí, eles foram mais do que vencedores. Então eles não competiram, eles concorreram. Por isso que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. E às vezes a gente encontra na Bíblia: todas as coisas cooperam, operam com aqueles que amam a Deus. Todas as coisas também fala que contribui, tem um tributo com aqueles que amam a Deus. Eu gosto muito da palavra concorrer. Por isso que no mercado de trabalho você tem competição e concorrência. E o que eu mais vejo, não só no mercado, também nas igrejas, um problema de concorrência. Não, eu vejo é de competição, porque se as igrejas concorressem para um ponto comum e não brigassem entre si para ficar só sendo aquela única detentora do que é verdadeiro e que salva, eles fariam todos serem prósperos. Por que não existe prosperidade? Porque existe um desnível no contexto social. É porque as pessoas não são prósperas. Porque o próspero, quer seja rico, quer seja pobre, a Bíblia diz que eles farão com que todos possam viver de conformidade com aquilo que Deus pediu, e não de conformidade com o mundo. Então, o que é um próspero? Um próspero é aquele que, estando na compreensão clara de Deus, tudo que ele gerar e tudo que ele tiver, a partir do que ele tem, ele crescer, desenvolver e fazer uma aplicabilidade para que todos possam participar, é um gerador de bênção. Então ele se torna como Deus nos fez para sermos uma bênção e frutificarmos. E frutificarmos para que os outros possam se alimentar dos frutos da única semente que nós recebemos, que é Cristo em cada um de nós. Então isso é uma pessoa próspera. Mas também você vai ver próspero apenas como rico. E muitos ricos se acham prósperos, e o são, mas não são de conformidade como Deus disse, porque eles detêm, guarda isso, detêm para si tudo que eles produzem, quer seja o pouco que tem ou muito que tem, eles detêm para si. Agora, sendo um homem que tem pouco ou tendo muito, se ele administrar isso, podem ter certeza, ele é um homem rico e próspero. Jesus sempre quis fazer com que todos, quer pobre, quer sejam ricos, todos fossem ricos e prósperos. Por isso que ele veio trazer a riqueza de nós podemos, com Deus, fazer com que isso aconteça. É esse partilhar, é o compartilhar tudo aquilo que nós temos para a honra e a glória de Deus. Isso é ser um homem próspero, porque entendeu que ele, quer tendo pouco, quer tendo muito, tudo que ele gerar
vai criar o que nós chamamos prosperidade. Será um próspero que não só cresce, mas também faz com que os outros cresçam. E assim a gente vai vivendo e expressando com a nossa vida o que é ser um próspero e gerando o que Deus pede, a prosperidade. Então, terminando o Salmo 118, a gente pede sempre duas coisas: dá-nos a salvação. E esquecemos de entender o que é a prosperidade, ou entendemos de uma maneira não correta. Por isso que vem outros pensamentos, até de teologias da prosperidade, que não condiz com a verdade. Porque quem faz comércio, quem faz negócio e quem compete para ficar sozinho, inclusive tem muitas religiões competindo para ficar sozinha nesse mundo, para dizer que ela é a verdade, ela está competindo.